CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino, como sempre o fazemos, todas as segundas-feiras, começando a semana bem, com o estudo desse nosso querido continuador de Kardec, que trouxe para cada um de nós contribuições valiosas, atemporais, porque hoje ainda sentimos a importância da obra de Leon Denis nas nossas vidas, nos trazendo conhecimento, nos trazendo e dividindo com cada um de nós os seus estudos, horas de trabalho, disciplina, renúncia, tudo isso envolvendo a vida de Leon Denis. Então vamos agora começar lendo o nosso Evangelho, fazendo a nossa prece e seguindo com o estudo. Então nós vamos então ler Coragem da Fé, Evangelho, capítulo 24, item 13. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Item 14. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Então vamos ler um pedacinho aqui. A coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não tem medo de revelar, em alta voz, ideias que não são as de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida ou em renegá-la, mas há casos em que isso é uma covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Então vamos ficar por aqui, a gente está podendo refletir sobre isso, na visão de um espírito corajoso, como foi Kardec, como foi Leon Denis, todos esses espíritos que trazem mudanças importantes para a humanidade, conhecimentos novos, informações novas, e eles passam por toda essa gama de provações, por serem pioneiros em ideias que vão, principalmente como Kardec, mudar o mundo, alavancar o mundo, e como Jesus também o fez, não compreendido, criticado e até tirado a sua própria vida. Então vamos lá então, pedir a companhia desses espíritos, do nosso querido Leon Denis, principalmente nesse estudo, que através da sua obra tão bela, tão inspiradora, traz para cada um de nós a grandeza da vida, traz para cada um de nós o entendimento da vida além do corpo físico e, mais do que isso, da mudança que toda essa obra traz para a humanidade. E assim, querido Leon Denis, todos esses espíritos responsáveis por essa casa, seu altivo, Antônio de Aquino, professor Jorge,
tantos espíritos amigos que tivemos a oportunidade, a honra de conhecer nessa existência, de ver de perto cada um deles e compreender a beleza da doutrina espírita através do exemplo de cada um deles, de transformação e de renúncia diante da doutrina espírita tão nova, mas de grande valor para a humanidade. Obrigada a esses espíritos, a esses queridos amigos que continuam no mundo espiritual, nos ajudando, trabalhando incessantemente para que a doutrina possa ser divulgada em todos os cantos do planeta Terra. Muito obrigada a esses queridos amigos e que possamos continuar sempre angariando a companhia, a proteção desses espíritos abençoados em nossas vidas. Muito obrigado a todos eles e que possamos então, nessa casa de amor, que vibra o amor, que busca ensinar a cada um de nós o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor de Kardec por toda essa humanidade. E assim, em nome de todos eles, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje, em cima do livro Problema do Ser, do Destino. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos começar aqui, né? É um grande espetáculo, né? Vamos lá, nós estamos então na primeira parte, tá? E estamos no item 9, evolução e finalidade da alma, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo parágrafo. Isso, é um grande espetáculo, a luta do espírito contra a matéria. É verdade, né? Leon Denis traz de uma forma tão bela todo esse conhecimento, né? Isso, perfeito, verdade, Luciene. É um grande espetáculo, é verdade, é um grande espetáculo, a luta do espírito contra a matéria. Luta pela conquista do globo, luta contra os elementos, os flagelos, contra a miséria, a dor e a morte. A doutrina vem lutar e trazer, né, a solução para tudo isso, a verdade. Por toda parte, a matéria se opõe à manifestação do pensamento. No domínio da arte, é a pedra que resiste ao cinzel do escultor. Na ciência, é o impalpável, o infinito pequeno que foge à observação. No aspecto social, como no pessoal, são inumeráveis os obstáculos, as necessidades, as epidemias, as catástrofes. E nós estamos vivendo isso. Parece que foi ontem que Leon Denis escreveu, né, essas páginas. As pandemias, as catástrofes, num grande espetáculo, como ele fala, da luta do espírito contra a matéria. A morte contra a vida, porque nós não morremos. Esses espetáculos vão se repetir ao infinito. E nós temos que aprender o quê com essas lições se repetindo? Primeiro que ainda compreender que ainda não aprendemos, porque se todas essas lições, né, catástrofes, primeiro faz parte da natureza. Segundo que a gente vai repetindo todas essas experiências porque a gente ainda não aprendeu a entender e nem lidar com elas. Então a gente vai tendo sempre repetições em planetas como o nosso, ainda provas e expiações, caminhando para a regeneração, enfim, não tem uma fronteira, né? Tem
tem um espectro aí que, né, a gente vai adentrando nesse mundo de regeneração, tem uma linha limítrofe, né? A gente vai fazendo essa mudança de forma contínua, natural. Então, a gente vai tendo essas experiências todas que nos mostram uma coisa tão importante, que pelo menos tenta nos mostrar a impermanência da vida. Tudo se move, tudo se transforma. Tem agora, não sei se vocês já viram, tem até num canal aberto, nesses canais fechados, né? Aberto, fechado, enfim. Esses canais aí, da NET, né? Tem agora um programa onde eles vão falando sobre história do Egito, história daqui, história dali, vai falando de várias civilizações, né? Isso, History Channel, que falou a nossa amiga. Aí, e interessante que como eles estão apresentando agora, eu não sei se é agora ou já foi desde sempre, que eles mostram uma imagem, e essa imagem é toda cracolada, e ela se dissolve, como, sabe, com uma imagem que vai fragmentando em pedaços pequenos e desaparece. E aí eu estava pensando, é assim que funciona. Como eles, quem fez, né? Isso é jogo de aplicativo, designer gráfico, isso é tecnologia. Mas eu falei, caramba, quem montou isso foi muito inspirado, porque é assim que funciona. Aquilo que antes era aquela civilização tão bela, bonita, teve seu auge, teve a construção, teve um período, né, que foi mantida e teve depois decaindo até desaparecer. E a gente às vezes tenta pegar aqueles escombros até para entender história, é importante, mas a gente não consegue mais montar aquilo na íntegra, porque o seu tempo, o sentido daquilo, o objetivo daquilo desapareceu. Já não tem mais sentido aquilo, por algum motivo que às vezes a gente desconhece. Então é assim, a nossa vida, é isso aqui que Leon teria, a gente, por que a gente ainda está repetindo no planeta Terra todas essas intempéries, todas essas situações, essas pandemias? Porque ainda a gente não compreendeu o recado, não aprendeu ainda a lidar com vida e morte, que andam juntas, como a gente estudou aqui no nosso livro dos médiuns, né? Anterior a esse estudo nosso aqui, a gente estuda o livro dos médiuns, estudo no curso de orientação, para quem quiser frequentar a casa, participar dos trabalhos, vai começar a ter esse estudo também, faz parte aqui da ordem, né? Da nossa casa, da organização mediúnica. E aí a gente estava falando disso, né? Que a gente ainda não conseguiu se preparar decentemente para a morte. Aí a gente lembra da história de Chico, né? Uma história famosa de Chico, né? Que Chico foi viajar de avião, e Chico tinha muito medo de viajar de avião, né? E aí então Chico começou a ter aquelas turbulências, né? E Chico começou a ficar nervoso na cadeira. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, mano. E aí o guia de Chico, né? Apareceu para ele e, em uma palavra simples, né, disse assim: tem educação até para morrer. Morra com dignidade, com educação. E aí, né, então, Chico, na verdade, era só para nos ensinar, né? Esses espíritos criam essas situações muito mais para nos ensinar, né? O microfone. Falar aqui no microfone, né? Para todos de casa poderem ouvir, poderem. Isso. Então eu estou falando em relação a Chico receber essa observação. Imagine a gente, pois né? é. Então o que mostra isso, né, Luciane? Que a gente ainda não se preparou para sair do corpo físico, porque a morte não existe, já sabemos. Mas a gente não consegue Mas a viver. Passagem, né? A passagem, a gente ainda está nessa ainda, né? A gente com dificuldade. A gente não consegue viver essa verdade. A morte não existe. A gente ainda se desespera, grita, xinga. Todos nós, eu estou me incluindo também. É um preparo diário, dia e noite. A gente se preparar para entender, mas não só entender,
vivenciar que a morte não existe, né? Então, a gente está aqui o tempo todo, um grande espetáculo de luta do espírito contra a matéria, pela conquista do globo, pela luta dos elementos e flagelos, miséria, a dor e a morte. Olha só. Por toda a parte a matéria se opõe à manifestação do pensamento. Estou voltando lá. No domínio da arte, na ciência, e aí ele vai falando, na vida social e pessoal, são inúmeros os obstáculos, as necessidades, as epidemias e as catástrofes. Então, a gente está vivendo esse espetáculo todo, porque para todos nós é uma forma de estar vivenciando isso e tirar o proveito de todas essas situações, né? Espremer o néctar, que é tudo isso é impermanente. A única coisa de uma vida inteira é o quê? A imortalidade. Nós somos espíritos imortais, as situações vão mudar o tempo todo e a gente vai poder estar experienciando a cada vida um pouco mais de educação da alma. E aí a gente vai estar podendo estagiar em vários países, em várias cidades, em várias culturas, com educação da alma, até a gente poder transitar em outros mundos, né? E a gente vai fazendo um processo aí de educação da alma, conquista dos valores eternos. Essa é a nossa maior função, conquistar os valores eternos da alma, que aí independe da onde a gente esteja e qual situação a gente viva, a gente vai estar bem, ajudando o progresso, alavancando o progresso daqueles que estão ao nosso redor. É sempre assim. Aquele que na nossa família briga, faz confusão, quando alguém passa mal, se joga no chão, se desespera, é uma boa referência para a gente? Ou diante de uma situação às vezes complexa, ter aquele que tem calma, que tem discernimento, que tem a mente centrada para resolver aquelas situações? Então, quando a gente conquista esses valores, a gente ajuda não só a gente, mas todo o entorno, né? Então, é isso que ele está falando. No entanto, diante das potências cegas que o impressionam e o ameaçam de toda parte, o homem se ergue frágil ser, como único recurso, tem apenas a sua vontade. Então, a gente sabe que a vontade é uma das potências da alma, que Leon Denis fala, né? A potência da alma, a vontade de seguir naquele caminho, perseverar, vencer todos os obstáculos. E a gente, como é que a gente consegue conquistar essa vontade, né? A certeza de que a gente vai chegar lá naquele lugar. Imagina, a imortalidade. Hoje a gente tem, eu pelo menos tenho certeza da imortalidade. Posso, né? Tenho certeza. Então, essa certeza faz com que eu alavanque a minha vontade para conquistar aquilo que para mim é coerente, é uma verdade. Então, a vontade ela está a serviço de quê? Da fé. O que é a fé? É a certeza do futuro, a certeza de algo que está lá na frente. Essa é a fé, ou não é? Ah, eu vou no inglês? Ah, não sei se eu quero aprender, se eu não quero. Mas quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer, não é assim, a gente risca o chão e vai. Não mede dificuldades, ultrapassa todos os obstáculos, porque a fé é a certeza que alavanca o espírito. Então, quando a gente tem a certeza da vida futura, da vida que nos aguarda, né, a vida melhor como espírito, isso faz o quê? A gente alavancar o quê? Essa potência da alma, que é a vontade, e com isso a gente vai o quê? Caminhando, ultrapassando os obstáculos para a gente chegar naquele ponto lá, né, culminante da existência do espírito, que é chegar nesse, né, como Leon Denis falou aqui, umas 2, 3 aulas atrás, esse núcleo supremo, essa inteligência suprema que é Deus, dividir, compartilhar com todos os atributos relativos de Deus, porque só Ele é absoluto, né? Sempre relativo. Aí ele vai dizer aqui, são inumeráveis, tá? Aí ele diz, e
com o auxílio deste recurso único, a vontade, através dos tempos, a luta áspera prossegue, sem trégua, sem misericórdia. Então é uma luta constante. Não adianta a gente querer viver na tranquilidade da nossa casa, nos trancarmos na nossa segurança que a gente acha que tem, porque não faz parte da natureza a inércia, não faz parte a estagnação. A característica do universo, da natureza, de Deus, é a mudança, é o movimento, é a transformação constante. Por isso, né, não se fala, Deus continua criando, o universo continua se expandindo. E uma das características dele é a mudança. Aí volta naquele filme, uma coisa se destrói e outra inicia, mantém-se por um período e depois cai em decadência e volta de novo. A gente vê no corpo físico, na nossa vida. Tem o auge, né, da crescer, se constituir sujeito, a gente vive um pouco nessa fase, daqui a pouco a gente tem a decadência. A gente vê isso nas plantas, né? Nos vegetais, a gente vê isso nos animais, a gente vê isso na nossa vida. Isso. Então isso tudo é para mostrar o que para a gente? Essa impermanência constante. Não tem como a gente ficar em berço esplêndido parado. A vida vai o tempo todo colocando, né, essas situações, porque a gente já está no mundo, a gente está nessas situações. E a gente vai com isso ampliando a nossa capacidade de resolver problemas mais complexos, de resolver situações, e aí vem outras. Pode reparar que você fala, meu Deus, mal eu me acalmei de uma coisa, já vem outra. Porque é assim para todo mundo. Todo mundo. Eu lembro da pandemia, quando começou, e quando a gente começa a estacionar muito, 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 a gente desencarna. Quantas pessoas, né, desencarnaram na pandemia? Muitas estavam há muitos anos paradas, estacionadas, na sala de espera da morte. Paradas, sem fazer nada na vida, num marasmo. E aí a vida faz o quê? Puxa a gente do corpo físico, daqui a pouco a gente reencarna em outro lugar, em outra família, em outro lugar. Porque nós não nascemos para isso. Não nascemos para tirar férias. Por isso que Cristo se revelou, né? Meu pai trabalha até hoje. Isso. A nossa companheira está falando que, né, Jesus falou isso. Meu pai trabalha, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. E vai continuar, porque o tempo, não é infinito. Se é infinito, já diz. Se o universo é infinito, já falou, não tem fim. Se não tem fim, está o tempo todo se aumentando, expandindo. Então, não tem como a gente achar que a gente tem que uma hora dizer, acabou, não faço mais nada. Cheguei, não quero aprender mais nada. Não tem como. Então, vamos lá. E aí a gente vai usar o que ele falou aqui? Essa potência à vontade. E, no entanto, diante das potências cegas que o pressionam e o ameaçam por toda parte, o homem ergue, frágil ser, como único recurso, tem apenas a sua vontade, já falamos. E com o auxílio deste recurso único, através dos tempos, a luta áspera prossegue sem trégua, sem misericórdia. Quanto mais a gente, né, tem menos consciência das coisas, mais a gente vai sendo empurrado pelo roldão da vida, das situações. E a gente vai tendo que se mexer diante disso tudo, né? Enfim, um dia, olha só, graças à vontade humana, a potência formidável é vencida. A alma é vencida, subjugada. O homem quis e a matéria submeteu-se. Então, quando o homem tem... O que ele quer dizer com isso? A vontade se sobrepõe à matéria. O homem, o espírito, se sobrepõe à matéria. É isso. A seu comando, os elementos inimigos, a água e o fogo,
uniram-se ameaçadores e trabalharam para ele. Trabalharam. O homem começa a ter o quê? O controle disso tudo à medida que ele vai evoluindo. À medida que ele vai evoluindo, ele controla a água, não controla fazendo uma hidrelétrica, e a gente não tem aí uma geração de energia fabulosa, né? Só o quê? Controlando a água. Então é disso que ele está falando. A gente vai se sobrepondo a esses obstáculos e utilizando isso a nosso favor. É a lei do esforço. Lei suprema, olha só, lei suprema, a lei do esforço. Então a gente não tem plano B, temos que nos esforçar o tempo todo. É uma luta, como ele falou, sem trégua. Da matéria, do espírito contra a matéria, para a gente sempre se sobrepor a ela. Pela qual o ser se afirma, triunfa e cresce. Lembra? E a gente só cresce como? Reencarnado. Sábado a gente conversou sobre isso lá para as nossas queridas da obra social. Por isso é que a gente precisa reencarnar. A gente só cresce no corpo físico, só evolui no corpo físico. A gente precisa de um corpo físico para a gente evoluir. Por quê? No corpo físico a gente tem todas essas demandas aonde a gente precisa desenvolver a capacidade de administrar elas. Com isso a gente expande a nossa mente, o cérebro, a gente como? Resolvendo problemas. A gente tem que, vencer o corpo físico, porque a gente tem uma matéria que impede, então tem essa luta, e também a gente expande a nossa mente. Então a gente tem duas coisas, duas instâncias, o corpo físico e a mente, que faz com que a gente evolua, por isso a gente precisa reencarnar. Não tem como reencarnar no mundo espiritual somente, senão, imagina que maravilha. Porque no mundo espiritual a gente não precisa ainda nessa situação, não consegue o alimento, não precisa do alimento, e aqui a gente precisa do alimento e a gente aprende a agronomia, a gente aprende a plantar, a gente aprende a manipular a semente, então a gente está aqui o quê? Desenvolvendo o espírito. Então a gente precisa estar reencarnado. Por isso é que a gente, quando desencarna, logo a gente sente a necessidade de voltar para um corpo. Porque a gente fica meio que ali parado, esperando o próximo trem, para que a gente possa continuar a viagem. É mais ou menos isso. Aí ele diz aqui, é a lei do esforço, lei suprema, pela qual o ser se afirma, triunfa e cresce. É a magnífica epopeia da história, luta exterior de que o mundo está pleno. A luta interior não é menos comovente. A cada novo renascimento, olha só, o espírito terá de confeccionar, amoldar o novo invólucro material que vai servir-lhe de morada, fazer dele um instrumento capaz de traduzir, de exprimir as concepções de um gênio. Aí, é o que a gente falou. Com muita frequência, o instrumento resiste e o pensamento, desencorajado, fecha-se em si mesmo, impotente para aprimorar, para soerguer este fardo pesado que o sufoca e aniquila. Então a gente tem que lutar contra o quê? Contra o elemento bruto, a matéria. É disso que ele está falando. Contra a ignorância, no sentido de ignorar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então a gente tem que o quê? Lutar contra todas essas forças para poder, através da vontade, chegar no nosso destino. Entretanto, pelo esforço acumulado de várias vidas, imagina se uma vida nós vamos conseguir chegar, é tão óbvio a reencarnação,
Imagina se numa vida nós vamos chegar perfeitos no final da vida. E os que nasceram, e os que morreram pequenininho? Bebê que acaba de nascer e morre. Como que será? Então, só a reencarnação, ela é tão óbvia, tão coerente, tão racional. Muitas vidas, a gente às vezes para vencer um hábito que é nocivo, a gente às vezes não consegue, passa a vida inteira e não consegue mudar. Comer uma coisa que faz mal, às vezes a gente come. A pessoa que fuma, como é difícil parar de fumar, de beber. Às vezes a pessoa fala palavrão, que não é bom, né? Porque a gente joga aquelas vibrações. Então, imagina como chegar a ser espírito puro, a não precisar reencarnar mais. Como? Muitas vidas. Por isso é que vão, entretanto, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos. Então, olha aí, mais um ingrediente. O que eu quero para a minha vida? O que é melhor para mim? Porque a gente vive pulando de desejos em desejos. Tem uma pessoa que sempre fala isso para a gente. A nossa mente é igual um macaco. Mas não é um macaco comum, é um macaco bêbado. Mas não é um macaco bêbado qualquer, é um macaco bêbado picado por um escorpião. O que significa isso? A nossa mente, a gente vive pulando de desejo em desejo, pode reparar. Eu agora quero comer, daqui a pouco eu quero sair daqui e ir embora, daqui a pouco eu quero comprar aquilo ali, daqui a pouco eu chegar em casa e vou lavar a roupa, daqui a pouco eu quero... E assim a gente vai, daqui a pouco eu quero viajar, a gente vai com a mente lá naquele lugar, daqui a pouco a gente quer fazer um curso, daqui a pouco a gente quer fazer outro. Não é assim a nossa mente? Em 1 minuto a gente tem milhões de desejos, 10 desejos, 15, 20, porque a nossa mente é isso, é o macaco bêbado picado pelo escorpião. E os espíritos superiores não têm isso, porque eles têm foco. Eles têm clareza do que é importante na vida e para onde eles têm que ir. É isso que nós temos que desenvolver. Diminuir a cada dia o número dos nossos desejos. Imagine se todos os nossos desejos fossem concretizados. A nossa vida seria uma tragédia. Porque a gente às vezes ainda quer, tomara que o cara que passa ali na rua, que buzinou, que morra. Daqui a pouco que bata com o carro, que o ladrão morra. Não é assim? Ainda temos desejos ainda extremamente danosos para a gente e para o outro. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, diminuir esses desejos, educar a nossa mente, educar a nossa alma. O único desejo, chegar a Deus. Como Jesus falou, ser um com o Pai. Porque quando a gente chegar a ser um com o Pai, a gente tem clareza do que é importante para a gente e do que não é. É isso que ele está falando aqui, diminuir os desejos. Que bom que às vezes os espíritos nem escute as coisas que a gente pensa, porque o pensamento é um diálogo. É um diálogo interno. Eu falo, eu respondo. São 2 eus, né? Eu falo e eu respondo. É um diálogo interno. E aí, imagina a mente, né, de um espírito superior. Quanta assertividade no pensar. Educação. Isso tudo a gente tem que desenvolver. Não se compra na padaria, no mercado, nos livros. A gente vai desenvolvendo, observando o teor dos nossos pensamentos, educando a nossa alma. Por isso o estudo. Leon Denis dá receita de bolo para a gente. Ele esmiuça a alma, vasculha e sonda o nosso interior para que a gente, a partir desse conhecimento, desse autoconhecimento, possa começar a entender as nossas limitações, as nossas potências, e com isso a gente ia ajustando e se tornando a cada existência um espírito melhor,
mais elevado, aonde a gente possa chegar num lugar, como Leon Denis faz, e inundar de paz aquele ambiente, inundar a vibração. Imagina a gente sentir a vibração de Leon Denis, uma mente extremamente em paz, que sabe exatamente como se conduzir mentalmente, criações mentais belíssimas. Enquanto a gente está ali brigando com um, brigando com o outro, olhando, criticando a roupa que o outro está, como o outro riu, enfim, quanta deseducação a gente tem. E isso é uma obrigação, a gente educar a mente, o pensamento. Porque o pensamento é o quê? Matéria em movimento. O pensamento, o teor dos nossos pensamentos está mostrando quem nós somos. Imagine se a gente soubesse aqui, conseguisse ler o pensamento de cada um daqui. A misericórdia de Deus é tão grande que ainda não permite. Imagina. Quanta coisa a gente ia se envergonhar de estar pensando do outro. Então a gente ainda não tem educação da alma. Tem uma definição do que é o pensamento que eu gosto muito. O pensamento é energia vibrátil e realizadora. Com certeza. A nossa companheira está falando que o pensamento, né, ela leu, é energia vibrátil e realizadora. O pensamento é matéria. A nossa tela mental está cheio de quadros, imagens vívidas de como a gente articula esse pensamento. Os espíritos conseguem saber quem somos pelo teor dos nossos pensamentos, pela vibração das imagens, dos flashes das imagens que nós temos construindo, como você falou. Então, vamos lá, estamos agora com muita franquia, o instrumento aqui, desencorajado, fé, né? Entretanto, pelo esforço acumulado, pela persistência dos pensamentos e dos desejos, apesar das decepções, das derrotas, através das existências renovadas, a alma consegue desenvolver suas elevadas faculdades. Então, nós temos, lembra, tudo em germe, na semente, vamos dizer assim, né, de uma forma bem simplória, as qualidades divinas. E a gente precisa o quê? Desenvolver. Como é que a gente desenvolve? Estudo, trabalho no bem, oração, meditação. Segundo, olha a importância do nosso pensamento, né? Isso. Segundo o doutor Bezerra, Bota o microfone, não quer? essa seleção que já vem sendo feita há mais de 100 anos, né? Para que o planeta passe na regeneração, ela será feita de acordo com o teor vibracional Isso. do pensamento Isso. de cada pessoa. Por isso que a gente... É por isso que fala, o número da besta é 666. Não é nada disso, sabe por quê? O teor vibracional do pensamento trevoso, raivoso, né? Da pessoa que só pensa em matar, né? Ele faz um vórtice assim, ó, que dá direitinho um 6. Por isso que fala assim, é 666. Mas é o pensamento trevoso. Pensamento repetitivo, né? Maléfico, aí forma aquele vórtice que realmente dá o número 666. Mas não é nada do número, é o movimento vibrátil do teor vibratório do pensamento trevoso, delicioso, O que a gente vai... esses, as entidades, né, superiores vão nos aquilatar, entendeu? De acordo com esse teor. Quando não houver essa vibração, né,
Aí, Eu vai ser esse lado. isso, vamos lá então. Há em nós uma surda aspiração, uma energia íntima, misteriosa, que nos conduz às alturas, faz-nos tender às destinações sempre mais altas, impulsiona-nos para frente em direção ao belo e ao bem. É a lei do progresso, a evolução eterna, que guia a humanidade através dos tempos e nos estimula a todos nós, pois a humanidade são as mesmas almas que, de século em século, voltam em novos corpos para continuar seu trabalho de aperfeiçoamento até que estejam maduras para mundos melhores. E nós estudamos isso, né? No sábado, dos mundos felizes, depois dos mundos de regeneração. Então a gente vai o quê? Angariando educação, conquistas, valores, para que a gente possa participar dessas sociedades, os mundos felizes, ou aqui no planeta Terra, que vai se transformar, né, num planeta de regeneração e depois no mundo feliz, ou em outros planetas, porque Jesus mesmo falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Temos muitos planetas de regeneração, muitos planetas primitivos, muitos mundos felizes, e a gente vai podendo estagiar, compartilhar desses mundos, dessas sociedades. Imagina a gente, com ainda o teor dos nossos pensamentos, querendo às vezes matar alguém. Não é? Às vezes a gente quer, tomara que bata com o carro, tomara que isso, aquilo, que fez o mal que morra. Imagine a gente participar de um mundo feliz, onde eles conseguem ler os pensamentos. Não temos condições. Somos tão deseducados, tão deselegantes ainda, que nós perturbaríamos um ambiente desse, com raiva, cheios de medo, perturbaríamos. Então a gente, por que a gente ainda não estamos vivendo ou não estamos vivendo no planeta Terra nesse estágio, ou em outros mundos? Porque não estamos preparados. Temos um longo caminho de educação da nossa alma, para que a gente possa, pela nossa vibração, conseguir nos mantermos nesses lugares. A gente não consegue nem às vezes ser levado perto desses lugares, porque as vibrações nossas são muito pesadas, são incompatíveis. Não é porque os espíritos não querem, é porque, como Jesus falou, a túnica nupcial, o nosso perispírito ainda está impregnado de informações deletérias, de pensamentos grosseiros, grotescos, de imagens extremamente não elevadas, para a gente poder estar habitando uma esfera dessa. Tá? Aí ele vai dizer aqui, impulsiona-os para frente, né? Toda hora me perco aqui, né? Cadê? A história de uma alma em nada difere da humanidade. Olha só a escala difere, a escala de proporções. Então todos nós sabemos o quê? Pela doutrina espírita, viemos de um estado simples e ignorante. O que significa esse ignorante? Ignorar quem somos, ignorar a ideia de Deus, para onde vamos. Nós vamos vivendo reencarnações compulsórias, que os próprios espíritos planejam, porque a gente, como uma criança, não tem autonomia. E aí a gente vai desenvolvendo a inteligência, moralidade, experiências das várias vidas em vários ambientes, e a gente vai criando uma certa maturidade, igual a criança, para poder discernir alguma coisa, escolher algumas outras, e a gente vai caminhando até um momento em que a gente consegue preparar a nossa reencarnação, saber o momento que a gente desencarna. Só o exemplo simples que nós vimos aqui falando sobre a morte. Imagina se todos nós do planeta Terra, soubéssemos o dia que iríamos morrer. Que vergonha!
que caos. Seria o caos. Por que a gente ia fazer tanta coisa, tomar tantas decisões equivocadas? Olha só como a misericórdia de Deus está o tempo todo nos ajudando, cuidando da gente, dando só aquilo que a gente pode ter para não se machucar. Igual a criança, você vai dar uma faca para uma criança de 3 anos? Não. Imagina se a gente consegue ver o nosso futuro, né? A nossa morte. Imagina a morte de um parente, e seria um caos. Então, por isso a gente vai, como ele fala aqui, desenvolvendo. Todo mundo nasceu simples, né? Saiu do seio do Pai, como a gente diz, e vai trilhando o caminho da evolução até chegar, como o Leon Denis mesmo fala, uma espiral ascendente. E a gente vai chegar de volta a esse seio, né? Essa inteligência suprema, essa consciência suprema. A gente está fazendo o caminho de volta para casa, né? E aí a gente vai o quê? Com as experiências evoluindo. Isso é para todo mundo, aqui ele diz. Nada difere de toda a humanidade, é para todo mundo, é uma lei equânime. Aí ele diz, o espírito molda a matéria. Nós moldamos esse corpo físico que nós temos hoje. O perispírito é a forma de bolo para um novo corpo. Aí a gente vai, aprende, estuda, trabalha no bem, conserta um monte de enfermidade, ajusta um monte de situações distorcidas, né? Trabalha no bem, as faltas cometidas, o pensamento culpado vai diminuindo em nós, a gente vai moldando um cérebro mais refinado, uma mente mais em paz, e a gente vai moldando um corpo físico mais harmonioso, cada vez mais. O corpo físico que a gente tem hoje, construção da nossa mente. Os espíritos, os engenheiros que preparam as reencarnações, porque muitas das vezes a gente não tem condições, na maioria, de reencarnar e de saber o processo reencarnatório atuar, tem os espíritos superiores que vão guiar. Eles ajustam aqui, ajustam ali, mas é o espírito que está ali plasmando uma nova existência. Sabe das nossas necessidades, sabe o que bota e tira para não atrapalhar o nosso processo reencarnatório. Eles têm todas as nossas conquistas, as nossas dificuldades, e eles dizem, não pode dar um corpo bonito para essa moça, que ela vai se perder. Vamos dar aqui uma barriguinha ali, uma coisinha ali, porque senão ela vai ficar dia e noite se olhando no espelho. E aí eles dão uns ajustes, mas as coisas cruciais a gente vai moldando com a nossa mente, porque ela é que sustenta. Isso. Isso, para poder não falhar de novo. Então, você vê só quanta misericórdia, quantos espíritos estão responsáveis pela nossa reencarnação, nos ajudando. É todo um conjunto, é uma equipe que está ali nos ajudando para que a gente não falhe, para que a gente evolua, para que a gente erre menos, para que a gente conserte um monte de erros, de distorções, e a gente evolua. Onde eu parei mesmo? Hein? Vamos lá. Aí. Isso. O espírito molda a matéria, transmite-lhe a vida e a beleza. A evolução é também, por excelência, uma lei estética. Olha que lindo! É verdade, quanto mais evoluído, mais graciosidade, mais beleza, mais leveza o espírito tem. A imagem do Brutus vai desaparecendo quando o espírito vai evoluindo, porque é vibração. É vibração. Você chega perto do espírito e sente uma beleza, que não é a beleza que a gente está pensando, de se maquiar milhões de vezes, não. É a beleza da alma. É a beleza do espírito eterno ali, né? Do espírito imortal, eterno só Deus. Espírito imortal se pronunciando.
É isso que ele está falando. A evolução é também, por excelência, uma lei estética. Nos mundos, nós estávamos estudando Mozart, né? E ele falando aqui, as melodias, a natureza tem uma melodia especial, sutil, de uma beleza que vocês nem conseguem imaginar. É isso que ele está falando. Cada vez mais a gente vai caminhando para uma estética divina, sutil, bela. As músicas, nós vimos isso no estudo de sábado. As músicas elevam a nossa alma às alturas, nos puxam para esse pensamento elevado, para essa grandeza de Deus. É isso que Leon Denis está falando. As formas, conquistadas, é conquista, não tem nada grátis. Não tem almoço grátis, né? Como uma grande sábia fala, não tem almoço grátis. Tudo requer esforço, trabalho, renúncia. Tudo na vida, tudo. As formas conquistadas são o ponto de partida para formas mais belas. Tudo se interliga, está tudo interligado. A véspera prepara o dia seguinte. Então, nós hoje somos o quê? O resultado de ontem, de antes. Esse antes é 1 minuto atrás. Esse antes, há 10 vidas atrás, 20 vidas, 30 vidas, 1000 vidas. Eu venho me preparando, forjando o que eu sou hoje. Há muitas vidas. Dá para ela, dá para. Tem que falar, porque senão as pessoas não escutam aqui. Aí parece que a aula acabou. Eu tenho uns conhecidos vizinhos que são da LBV. E na igreja lá eles têm o coral, né, com o maestro. Aí eu fui lá em Del Castilho com eles, assisti a cantata de Natal. Olha, qual não foi a minha surpresa quando eles começaram a executar e a cantar o Messiá de Handel. Esse Messiá é uma composição de Handel para o nascimento de Cristo, né? É uma coisa belíssima, né? Então tem vários atos. Quando eles estavam naquele aleluia, né? Aleluia. Olha, eu cheguei a ficar com lágrimas nos olhos, pois eu vi exatamente ali naquele ambiente da igreja, como que se abrisse um véu, aí ali eu vi onde Cristo, né, a manjedoura, belíssima, o menino Jesus dentro, e a Virgem Maria debruçada, mas só que de dentro do berço vinha um azul, como eu nunca vi aqui na terra, um azul tão lindo, mas brilhante, belíssimo. Parecia que eu estava lá, que o ambiente da igreja foi transportado lá para aquele local, né, do nascimento de Cristo em Belém. Então. Mas era uma energia tão bela, tão linda. Aí quando acabou a execução da música, cessou tudo. Então, o que acontece com isso? Quando a gente eleva a alma, pela música nós somos puxados, pela música, né? Sutil, nós somos puxados para... a nossa mente é puxada para essas instâncias. Isso. E aí a gente tem o quê? Imagens
que estão no mundo espiritual, imagens celestiais. Como a gente também pode ter aberrações quando a gente adentra E músicas de baixo nível. em músicas, em situações, né, com a nossa mente. A gente pode ver isso numa internet, dependendo da gente entrar em determinados lugares na internet, em determinados sites, a gente pode ter aberrações mentais, como a gente pode também elevar o nosso... Em tudo na vida, a gente tem que saber aonde a gente coloca a nossa mente. A música é, como ela falou, um exemplo disso. Um livro, dependendo do livro que a gente leia, a gente cria imagens mentais que podem nos perturbar por meses, por anos, por semanas. E a mesma coisa, a música, né? E a gente tem que usar sempre, tem uma coisa que a gente faz assim, a tecnologia sempre a serviço do bem maior, né? Bem maior, aquilo que nos impulsiona, que nos puxa para o mais alto. Aí ele vai dizer aqui, tudo se interliga, a véspera prepara o dia seguinte, o passado gera o futuro. A obra humana, reflexo da obra divina, desabrocha em formas cada vez mais perfeitas. Quanto mais a gente limpa o nosso perispírito, mais a nossa tela mental fica cristalina e a gente consegue projetar como lente. Conseguimos projetar a mente divina. É sempre assim. Se a nossa mente está perturbada pelos nossos pensamentos, pelos ambientes que a gente entra, por aquilo que a gente vê em rede social, a nossa mente está tão agitada, tão que a gente não projeta mais do que aquilo. O que a gente vai projetar é aquilo que está ali. Mas quando a gente começa a adentrar através do estudo, Leon Denis faz isso. Leon Denis tem o poder de limpar a nossa tela mental. Por quê? Ele imprime em nós imagens belíssimas. E Leon Denis mistura o tempo todo, ele fala da natureza. Leon Denis usa as palavras que nos impulsionam para frente e para o alto. A nossa tela mental, se a gente fechar os olhos depois que termina o estudo de Leon Denis, e a gente percebe a nossa tela mental muito mais clara do momento em que a gente começou. Menos chuvisco no momento em que a gente começou. Porque Leon Denis faz uma limpeza, substituindo os pensamentos que a gente chega conturbado da vida por ideias elevadas, na beleza, na forma de escrever. Olha só, na forma de escrever, no material que ele usa, para sempre ligando a natureza, sempre falando do mundo superior. Com isso a gente começa a ter o quê? Uma tela mental mais limpa e a gente, como ele falou aqui, ó, projeta a divina. Uma das funções da nossa mente é projetar a mente divina. Isso é que Jesus falou, eu sou um com o Pai. O que ele quis dizer? Ele era o Pai? A mente dele tão cristalina que, igual um espelho, projeta a mente divina. Olha que lindo. Tá na biografia do professor Eurípides Bassanufo, tá lá, ele só foi tocado com relação à doutrina espírita pelo livro que o tio dele o presenteou, que era o Problema do Ser e do Destino, não é? A partir do momento que ele leu esse livro do Leon Denis, ele se transformou imediatamente, adotou a doutrina espírita como, né, como o seu ideal de vida, e foi lá no catolicismo, entregou tudo, e dali por diante ele se entregou de corpo e alma ao espiritismo. Vamos ler só mais um pedacinho e a gente vai encerrar, mas é assim, é porque esse pedaço, apesar de ser um item novo, esse primeiro parágrafo e o segundo complementa exatamente, aí a gente para e semana que vem a gente de repente volta até nele. Só para a gente fechar esse pedacinho. A lei do progresso é o fechamento do que a gente falou. A lei do progresso, a lei é de progresso. Essa é a lei.
progresso. A lei de progresso não se aplica somente ao homem. Ela é universal a toda a criação, nos animais, nas plantas. A lei de progresso em tudo é universal. Ela é própria do universo. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde um vago embrião boiando entre as águas, através de séries variadas, a cadeia das espécies desenrolou-se até nós. Então, acho que é bom a gente terminar aqui. Então, a lei, qual é a lei? A única lei divina é a lei do progresso. Nós estamos aqui somente para uma coisa: evoluir, chegar até, como Leon Denis falou, ser o reflexo da mente divina, de Deus, ter as qualidades relativas do Criador, ser, como Jesus falou, um com o Pai, pelo menos isso. Se tem mais, deve ter, porque é o infinito a característica da vida. Vamos chegar lá no começo. Quando a gente começa a chegar ao final, a gente fecha o entendimento. Vamos voltar lá. A gente está fechando a palestra. É fácil de saber quando o assunto acaba. A gente volta lá. É o infinito. Então, se é o infinito, nós vamos chegar nesse infinito e continuar. Porque se a evolução, né, é infinita, mas aí são os segredos que a gente não tem condições ainda de compreender, de viver e de entender. A gente tem que já entender, tem muita coisa para a gente entender já nessa vida tão importante que a gente aprendeu com a doutrina espírita. Então, vamos encerrando aqui. Marquem aí, né, a paginazinha que a gente terminou, né? A lei do progresso. Vamos começar aqui. E a gente, então, vai poder... vamos sair daqui melhores do que chegamos, com conhecimento, e a gente vai podendo refletir durante toda a semana, nesses ensinamentos de Leon Denis, colocar isso em prática devagarinho nas nossas vidas. Autoconhecimento, educação da alma. Leon Denis é um grande filósofo, um grande espírita foi, que nos trouxe um material tão lindo, tão belo. Então, vamos então agradecer a Deus, esse Pai de infinito amor, que criou todo esse universo e nos criou também para evoluirmos e compartilharmos com Ele dessa beleza e da grandeza de tudo isso. Obrigado a esses espíritos queridos que sustentam o SEAP, que através da ajuda de vários espíritos encarnados, seu presidente, todos aqueles que passaram por aqui, a materializar essa casa, para que nela pudéssemos receber a doutrina espírita na sua grandeza e na sua beleza. E assim, muito obrigado, seu altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, todos os espíritos responsáveis, inúmeros outros que até nem sabemos os nomes, mas que com certeza são tão importantes para que essa casa continue seguramente nos recebendo. Obrigado a todos eles, obrigado a Leon Denis, o patrono, o responsável por esse estudo, esse espírito grandioso, valoroso, mas acima de tudo, a Jesus e a Deus, nosso Pai. E pedimos então a eles a permissão para encerrarmos o estudo do livro O Problema do Ser do Destino na manhã de hoje. Que assim seja, Senhor, em Teu nome, que possamos dar por encerrado. Graças a Deus.